Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gente aqui no gravado, retornando ao nosso grupo de estudos dos nossos livros maravilhosos. Hoje é o nosso sexto encontro do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Então, estamos aqui falando sobre coragem, vulnerabilidade e o que mais for possível criarmos. Estava com saudade já desses encontros com vocês. Deixa a Nath dar um oi aí. Oi, oi, pessoal. Então, hoje retornando. Para quem não assistiu, a gente está ali no grupo, a gente colocou os capítulos na ordem, na sequência do capítulo do livro, para quem não conseguiu acompanhar. Hoje a gente vai começar a segunda parte do quarto capítulo. Então, bora lá? Isso aí, nós estamos falando no capítulo 4 sobre o arsenal contra a vulnerabilidade. Hoje a gente começa a falar sobre o escudo do entorpecimento. Na minha edição aqui do meu livro, que a gente já viu que alguns de vocês estão com uma edição um pouquinho diferente, né? Nessa minha edição aqui, é na página 103 que a gente vai começar a falar do escudo do entorpecimento, ok? Então, lá na página 103, ela começa a descrição desse escudo falando que uma das estratégias mais universais do entorpecimento é viver loucamente atarefado. Então, aqui ela relata no primeiro parágrafo ali que a nossa sociedade, né, o inconsciente coletivo, aceitou a ideia de que se a gente estiver muito atarefado, muito ocupado o tempo todo, a verdade sobre nós mesmos não nos alcançará. Então, é como se a gente usasse a barreira de ter muitas atividades, de ter muitos compromissos, para não ter que parar e olhar para a nossa própria história, para a nossa própria vida, né? E aí ela traz aqui, no início do segundo parágrafo, as estatísticas comprovam que há pouquíssimas pessoas que não são atarefadas por um vício. Parece que todos nós, de alguma forma, anestesiamos nossos sentimentos. Então, muitas vezes, né, aquela velha história dos vícios, a gente pensa em vício somente as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, e a gente esquece dos comportamentos viciantes, né? Como viver atarefado ser um vício, ser uma forma de realmente também ter aí algo para escurecer a nossa visão. E dela fala aqui: entorpeça a escuridão e você terá entorpecido a luz. Eu adorei como ela termina esse segundo parágrafo, porque eu sempre falo para vocês, né? Luz e sombra crescem juntos. Essa ideia que muitas vezes as questões religiosas nos vendem, né? Que a gente tem que só ser luz, e tem uma negação da nossa sombra, faz com que ela cresça de uma forma silenciosa. Quando a gente olha para a nossa luz crescendo, mas também olha para a sombra que está ali junto acompanhando esse crescimento, a gente consegue ter mais controle sobre nós, sobre os nossos comportamentos sombrios, sobre os nossos comportamentos que não são bons, que são debilitantes da nossa essência. E aí, Nath, o que que você separou? Eu separei essa parte também que colocou, mas ali na página 104, eu separei ali que ela começa explicando que ela vai trazer como o entorpecimento em três elementos. E aqui ela traz a vergonha, a ansiedade e o isolamento, e ela começa a descrever cada um deles, e é interessante que ela traz exemplos também. E ela fala sobre a ansiedade descrita para as pessoas como uma incerteza pelas exigências e pela competitividade, né, em relação ao bem, ao mal-estar social. E ela traz, engraçado que ela traz aqui o isolamento como uma depressão. Ela até fala assim: o isolamento foi mais difícil de definir, precisamente. Pensei em usar termos como a depressão em vez de isolamento, mas os dados me mostraram outra coisa. Identifiquei como uma gama de experiências que continham a depressão, mas também incluíam solidão, retraimento, desmotivação e sensação de vazio. Uhum. Até uma pergunta que ela coloca aqui que eu acho bacana a gente usar, né? Nós que adoramos uma perguntinha para trazer consciência. Uma pergunta que ela usa aqui é: o que estou entorpecendo?
né? O que estou entorpecendo é uma pergunta que pode trazer clareza sobre quem está usando esse vício aí. E aí ela fala aqui, também nessa página 104, lá no quarto, deixa eu ver, 1, 2, 3, lá no quarto parágrafo, ela traz aqui: o entorpecimento se torna um meio de abrandar tanto a instabilidade quanto a inadequação. Olha que interessante, né? E ela fala que fomos programados para estabelecer vínculos e o isolamento sempre provoca sofrimento. Muitas vezes, né, a gente acredita que estar sozinho, estar mais afastado do convívio social, ou estar com um grupo muito, muito, muito restrito de pessoas seja saudável, por muitas vezes isso está sendo ruim, está sendo maléfico para a nossa vida, porque nós nascemos para ter interação social, nós nascemos para ter essa troca com as pessoas, a gente é programado para criar vínculos. Então, muitas vezes o isolamento provoca um tipo de sofrimento interno. E aí a gente encontra várias vezes, né, quando a gente observa as pessoas, pessoas que são muito sozinhas, extremamente atarefadas, porque é uma forma de ocupar esse vazio. Então, cria tarefa, cria trabalho, cria obrigações, cria compromissos para poder não sentir, às vezes, esse vazio da solidão, do isolamento que ela vive, mas é uma escolha, né? A gente tem escolha o tempo todo. Aí ela começa a página 105 falando assim, ó. Sentir-se isolado pode ser uma parte normal da vida e dos relacionamentos, mas quando somado à vergonha de acreditar que estamos isolados porque não somos dignos de contato, o isolamento causa uma dor grande que a necessidade de anestesiá-la se torna incontrolável. Ela traz ali também, né, o quanto tem um retraimento psicológico nisso tudo, né? Ela coloca assim: acreditamos que a experiência mais terrível e destrutiva que uma pessoa pode ter é o retraimento psicológico. E ela traz assim: retraimento psicológico pode levar à falta de esperança e ao desespero. As pessoas farão quase tudo para escapar dessa mistura de isolamento patológico com impotência. E ainda aqui ela fala, né? As pessoas farão quase tudo, né, para escapar e trazer a impotência. A vergonha leva muitas vezes ao desespero e, ao mesmo tempo, a essas reações de necessidade de entorpecer com algo, né? Como ela traz aqui: um vício, depressão, autoflagelamento, distúrbios alimentares, bullying, violência e até mesmo suicídio. Aqui ela também traz na página 105 que na época, né, do entorpecimento dela, ela traz como uma questão não só dela, mas ela fala muito sobre o celular, que na época não existia, e então ela foi introduzindo outros meios para entorpecer o dia dela, para ocupar esse tempo que ela tinha também. E essa edição aqui que eu tenho desse livro dela é uma edição de 2015. E o livro dela, na verdade, foi lançado em 2012, né? Mas olha que interessante, ela escreve ali que naquela época, né, bota lá 2012, então um pouco mais de 10 anos, 12 anos atrás, havia mais registros de overdose por drogas prescritas do que overdose por cocaína, heroína ou metanfetamina tomados, né? Então, o quanto esse mundo aí também das medicações prescritas estão também trazendo esse entorpecimento, né? Abafando o sentir também das pessoas. Então, fica também essa reflexão aqui para a gente olhar e para a gente analisar a nossa vida, né? O que mais que tu marcou aí? Alguém marcou mais alguma coisa, pessoal? Que chamou atenção nessa etapa? Não? Não? Acho que não, aqui pelo menos não. Tá. Então vamos lá para a página 106, quando ela fala, ela começa assim, um novo parágrafo, vamos dizer assim. Ela fala: viver com ousadia, impor limites, encontrar bem-estar verdadeiro e cuidar do espírito.
Então, ela coloca aqui para a gente viver com ousadia, né? Saindo dessas máscaras ali, daqueles vícios, a gente teria que impor limites, encontrar o verdadeiro bem-estar para cada um e cuidar do espírito. Então, cuidar também da parte espiritual, daquela parte mais etérica que a gente não revisita, né? E daí ela coloca aqui nesse capítulo, achei bem interessante, que ela coloca que ela entrevistou participantes da pesquisa sobre entorpecimento, sobre quem usa essa máscara, né? E aí eles falam três coisas. A número um é aprender como realmente vivenciar os sentimentos. Dois, ficar atento sobre os comportamentos entorpecentes. E número três, saber lidar com o desconforto das emoções difíceis. E aí ela começa, a partir de agora, a contar como que cada grupo, né, trabalhou aqui dentro desses três pontos. E se eu for complementar com a minha linha terapêutica, né, eu diria o quê? Que realmente esses três pilares aqui, aprender a vivenciar os sentimentos, ficar atento sobre os comportamentos entorpecentes e saber lidar com o desconforto das emoções, realmente é uma forma de você vivenciar a sua sombra com mais lucidez e mais controle, né? Porque muitas vezes a gente vai para um estado total de negação das nossas sombras e aí a gente não aprende nunca a lidar. Aí fica sempre aquele fantasma ali atormentando, né? Por exemplo, a Gabi que tá aqui, né, Gabi? Um exemplo, o Rony, né? Que tinha uma sombra ali que ficava sempre atormentando ele. Quando a gente foi começar a lidar com essa sombra, hoje ele lida super bem, né? Porque ele entendeu como funcionava, ele entendeu como lidar com a situação, sem que aquilo fosse no grau que era antes, mas também sem aquela punição que ele trazia da negação da sombra. Então, esses três pilares fica aqui bem importante para vocês sublinharem aí na página 106 e levar para a vida de vocês como um acolhimento de todas as sombras, tá? Pode colocar ali, sombras, que aí fica claro para vocês lembrarem. O que tu marcou aí desse capítulo? Ali eu coloquei, né? Significa prestar atenção em quanto podiam fazer e em quanto era demais e aprender a dizer chega, né? Que foi o que a Fer trouxe aqui também. Eu não anotei nada em relação ali os grupos. Eu passei para a página 108, onde ela traz aqui sobre as perguntas que ela fez para os grupos e estabelecer os limites. E daí foi realmente isso aí que a Fer falou, né? O quanto é saber falar não e compreender as suas emoções, entender tudo isso. E finalizando ali no último parágrafo dessa parte, ela coloca, né, no último ali onde ela fala, antes de iniciar a pesquisa, eu queria saber qual era a maneira mais rápida de fazer esses sentimentos ruins irem embora. Hoje, muitos anos depois, minha pergunta passou a ser: o que são esses sentimentos e de onde eles vêm? Que daí, no Qual é caso, a página que tu tá? 109. Buguei a Fernanda. Não, pode continuar. Não achei ainda. Segue falando. Eu não Não, achei. ali no final, amiga, quando ela traz ali o quanto ela entendeu o que no começo ela perguntava para as pessoas, né? Para esses três grupos, qual era a maneira mais rápida de fazer esses sentimentos ir embora, e depois ela entendeu que ela deveria perguntar o que são esses sentimentos e de onde eles vêm, para as pessoas compreenderem eles. É o A que eu gostei da aceitação. página 109, bem lá no início, eu achei legal a descrição dela de vínculo, que ela escreve lá em cima, ó. Vínculo é a energia criada entre pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas, quando elas podem dar e receber sem julgamento. Achei super bacana essa descrição de vínculo aqui dela, porque muitas vezes a gente tem, né, amizade, a gente até tem relacionamento, mas a gente não tem vínculo, que é ouvir, se sentir valorizada, se sentir vista e sentir que você não é julgada naquele espaço, né? Então, muitas vezes a gente tem amizade, mas a gente não tem um vínculo com as pessoas. São coisas diferentes, né? E aí ela traz ali o cuidado e o alimento do nosso espírito. Então, falando aqui mais da linha espiritual no final da página 109, onde ela traz ali. As pessoas perguntam com frequência:
Onde está a linha que separa o prazer e o bem-estar do entorpecimento? Em resposta, Jennifer, escritora e coach de crescimento pessoal, chamou os nossos artifícios de entorpecimento de sombras de alívio. Quando estamos ansiosos, isolados psicologicamente, vulneráveis, solitários e nos sentimos impotentes, a bebida, a comida, o trabalho e as horas infindáveis na internet parecem nos confortar, mas na verdade estão apenas lançando grandes sombras sobre a nossa vida. As sombras do alívio, ó. Aí ela coloca aqui. Jennifer escreve no seu livro. O nome do livro dela é O Organizador da Vida. Nunca li esse livro, não, mas deve ser interessante. E ela descreve aqui: as sombras de alívio podem tomar qualquer forma. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Você pode comer um pedaço de chocolate, aproveitando um momento de doce felicidade, uma gratificação verdadeira, ou pode devorar uma barra inteira de chocolate sem sequer sentir o gosto. Nossa, como eu já fiz isso. Numa tentativa frenética de se acalmar, uma sombra de consolo. Pode conversar por meia hora com alguém pela internet e sair energizado para as suas tarefas, ou pode bater papo online com alguém só para não ter que conversar cara a cara com seu cônjuge sobre quão dolorosas foram as palavras na noite anterior. Aí ela coloca: o que apareceu na minha pesquisa foi exatamente o que a Jennifer ressalta. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Isso nos convida a refletir sobre o que está por trás das escolhas. E, se for útil, discutir essas questões em famílias, com amigos mais próximos ou com um terapeuta. Não há cartilhas ou manuais que nos ajudem a identificar as sombras de alívio ou outros comportamentos destrutivos que buscam o entorpecimento. É necessário, na verdade, um exame de consciência e muita reflexão. Recomendo prestar atenção se as pessoas que você ama já mostram preocupação com o seu envolvimento em comportamentos desse tipo. Isso eu faço muito. Quando meu marido começa a reclamar do meu ritmo, eu normalmente freio. Até ele não reclamar, eu vou. Normalmente é assim. Ai, ai, ai. E é legal que ela também coloca, né? As perguntas que ela colocou no terceiro parágrafo ali. Em última análise, porém, essas questões que transcendem o que conhecemos e a forma como sentimos, pois dizem respeito ao nosso espírito. Minhas escolhas estão confortando e alimentando o meu espírito? Ou são alívios temporários da vulnerabilidade das emoções difíceis que acabam esgotando minhas energias? Minhas escolhas levam à plenitude ou fazem com que eu me sinta vazio e carente? Nossa, eu gosto muito dessas perguntas dela, sabe? Eu sempre, ó, sempre destaco as perguntas dela, porque eu acho que as perguntas dela traz uma clareza, às vezes não tão cognitiva, mas sentimental mesmo. A gente consegue, por exemplo, minhas escolhas levam à plenitude ou fazem com que eu me sinta vazio e carente? Cara, quando a gente para fazer essa pergunta aqui na vida? Nunca, né? E é uma pergunta que, se tu parar para fazer, tu consegue realmente sentir, não é nenhuma questão de pensar sobre isso, mas sentir. Eu tô fazendo algo que é verdadeiro, que tá alinhado com o que eu escolho, ou é algo que é só para suprir alguma coisa, abafar alguma coisa? Adoro essas perguntas dela. Ela bota ainda ali no final, né? Quando pensamos sobre nutrição, atrofiar o nosso espírito, precisamos considerar de que forma os comportamentos entorpecedores causam impacto nas pessoas à nossa volta, até mesmo os estranhos. Há alguns anos escrevi um artigo sobre telefones celulares e isolamento para o jornal. Depois de testemunhar como o nosso estilo de vida alimentado pela ansiedade afeta as pessoas. Aí ela traz aqui a descrição que ela trouxe, né? Falei sobre o modo frio como os clientes tratam manicures, garçons, recepcionistas, balconistas como se não fossem pessoas e não merecessem serem olhados nos olhos. Então ela descreve aqui também essa pesquisa que ela fez. Hum.
Eu só quero destacar uma coisinha, tá? Que eu escrevi aqui da minha vida pessoal, talvez traz uma clareza para vocês. Ali no finalzinho da página 110, um pouquinho antes de onde a Nath começou a ler, ela fala assim, ó. Eu achei interessante porque para mim me trouxe clareza de um gatilho que eu tinha no passado. E até ontem, não, quarta-feira, no dia do feriado, eu conversei com uma cliente sobre isso no final do dia para trazer clareza de um gatilho para ela, né? Vou dar um exemplo aqui. Ela fala, ó, para mim, sentar-se com calma para apreciar uma refeição farta é revigorante e prazeroso. Porém, comer de pé, seja em frente à geladeira ou à porta da despensa, é sempre um sinal de alerta. Sentar-me no sofá para assistir a bons programas de televisão é delicioso, mas zapear durante uma hora é desanimador. Aí aqui até estava conversando com essa minha cliente na quarta para trazer uma clareza para ela. E eu me lembro muito, foi assim que eu contei para ela, que no passado, quando eu estava com esse vício emocional da comida para tapar emoções, como é que eu fazia, né? Vamos supor que eu saía do serviço e eu ia passar na padaria para comprar um pão, comprar alguma coisa. Aí eu já pegava um pacotinho de pão de queijo, né? E em vez de eu chegar em casa, me sentar com um café gostoso, para comer aquele pão de queijo, tomar o meu café e me concentrar no que eu fazia? Entrava no carro, automaticamente eu ia engolindo, não é nem comendo, né? Eu ia engolindo aqueles pães de queijo. Sem sentir sabor, sem prestar atenção. Quando eu chegava em casa, eu me dava conta, meu Deus, eu comi 4 pães de queijo daqui até em casa, tipo, 100 metros. Que foi isso, né? Que foi isso que eu fiz? Então, às vezes a gente tem esses gatilhos de estar o tempo todo ocupado com alguma coisa, para não ter que falar com a emoção que a gente está sentindo, para não ter que falar com a sensação, às vezes, de vazio que a gente está sentindo. Ó, uma de vocês colocou aqui, o meu marido anda fazendo isso. É. Eu me dei muito conta disso e até hoje eu me cuido. Por exemplo, posso estar com a fome que eu tô. Se eu compro alguma coisa, eu guardo ali, espero chegar em casa, me sento e me como. Por quê? Porque o gatilho está internamente, né? Então sempre vai estar ali aquela sombrinha. Eu é que tenho que trazer presença, dizer, não, calma, você está com fome, você não vai morrer. Você senta, você come, você aproveita e você realmente come o que precisa, e não a emoção dali, daquele momento que você está se sentindo, seja uma ansiedade, seja um tédio, né? Uma frustração. Eu, por muitas vezes, comia por tédio e frustração. Então, às vezes, a gente pensa que é só coisa ruim, às vezes, eu simplesmente estou entediada com a minha vida, com a minha rotina, e vai lá, né? Então, fica aí. Essa dica, anotem, prestem atenção nas coisas que vocês fazem sem presença, sem tipo. Quando você desperta, você, meu Deus, eu fiz tudo isso agora, em tanto tempo, tá? Aí na página 111, ela traz ali no último parágrafo, ela começa a falar sobre a parte espiritual. E dela fala, ó, a espiritualidade surgiu como um guia fundamental para as pessoas plenas. Não estou falando de religiosidade, mas da crença profunda arraigada de que estamos inexoravelmente ligados uns aos outros por uma força maior do que nós mesmos, uma força que é amor e compaixão. Para alguns, essa força é Deus, para outros, é a natureza, a arte ou até a emotividade. Acredito que assumir o nosso valor é o ato de reconhecimento de que somos sagrados. Talvez acolher a vulnerabilidade e vencer o entorpecimento tenham a ver com cuidar e alimentar nosso espírito. Aqui caberia bem interessante, eu acho que a cada um, né? Porque aqui ela traz o conceito dela, né? Sobre essa parte mais espiritual, né? Que ela fala ali que para ela seria assumir o nosso valor e o ato de reconhecer que somos sagrados. E aí ela traz como acolher a vulnerabilidade, vencer o entorpecimento e alimentar de uma forma mais generosa o nosso espírito. Acredito que cada um possa aqui pegar um post-itzinho, eu escrevi aqui a caneta no meu livro, o que é espiritualidade para mim, né? Por quê? Porque a gente, querendo ou não, a gente liga muito a espiritualidade à religiosidade. Vai dizer que não é. Eu, até alguns anos atrás, relacionava muito isso.
A religiosidade seria o lado espiritual. Então, dependendo se eu rezasse um Pai Nosso, se eu fosse na missa, se eu rezasse para o anjo da guarda, se eu fizesse alguma coisa assim, como é que é, Gabi? Se eu acendesse uma vela, né? Se eu acendesse uma vela, se eu parasse na frente do altar, se eu fizesse um negócio assim, eu estaria praticando a minha espiritualidade. Hoje em dia, eu já tenho uma visão completamente diferente. No meu interessante ponto de vista, é o meu interessante ponto de vista, tá? E estar trabalhando a sua espiritualidade é estar trabalhando o seu sagrado. Quem que são os seus sagrados? Na matéria é o corpo e no espírito é a alma, seguindo o que é leve para mim, seguindo o que faz sentido para mim, né? Até estava falando hoje de manhã para Sil Taí, minha colega de sala. Estava falando para Sil hoje de manhã. Hoje em dia, se alguma coisa me é desconfortável, eu já entro para ação e já resolvo, já converso sobre isso. Porque eu sei que carregar o peso de não conversar ou não resolver alguma coisa não nutre o meu espírito. Causa o quê? Dor e sofrimento para o meu espírito, porque essa fica alguma coisa mal resolvida. Já tem pessoas que conseguem passar meses com uma coisa mal resolvida, né? Para mim não é saudável. Então, o que é espiritualidade para você? Como que você consegue se sentir leve e pleno no seu dia a dia? Isso quer dizer que eu vou negar, por exemplo, acender uma velinha de vez em quando? Não, de vez em quando eu preciso acender uma velinha, né? Esses dias fiz um vídeo com a Gabi, tava lá com a minha velhinha acesa, né, Gabi? Mostrei para ela. Às vezes, que nem eu posto no story, vocês viram esses dias, né? Eu fazendo escalda-pés e correndo barras. Por quê? Era um dia que estava pesado, então eu preciso trazer leveza para o meu corpo físico, para minha mente, para o meu espírito. Então eu vou associar alguma coisa que vai me deixar melhor. Então é esse processo de cuidar da alma e cuidar do espírito de uma forma que não tenha necessariamente um ritual religioso conectado, mas tenha um ritual de nutrição, bondade e generosidade comigo. Tá? Então, quem divide esse ponto de vista comigo, escreve aí. Nutrição, bondade e generosidade comigo, com a minha essência. Nem sempre a bondade e generosidade vai ser bem interpretada pelo outro, porque são pontos de vista diferentes. Mas se eu estiver sendo bondosa, generosa e nutritiva comigo, com o meu corpo e com a minha vida, automaticamente mais facilidade de criação eu vou ter. Esse é o meu ponto de vista. Quem quer falar seu ponto de vista sobre espiritualidade? Querem falar? São tudo umas cagadas, né? Qual é o teu ponto de vista sobre espiritualidade, Natana? Tu é obrigada a falar, as outras não. Eu preciso tirar meu momento para mim. Eu preciso tirar. Ou faço uma meditação, ou fico em silêncio, mas eu preciso me nutrir de alguma forma. E vejo que muitas vezes a gente não para esses minutos, assim, na correria, a gente não faz, mas quando a gente para e faz, dá uma nutrição para o nosso corpo muito maior, assim. É algo que não tem como mensurar. Para mim, pelo menos, é esse movimento, assim, de pegar, me centrar, fazer algum movimento, fazer alguma coisa para acalmar minha mente, trazer para aqui, para agora, silenciar e perceber o quanto a gente pode estar conectada com a gente. A gente, muitas vezes no dia a dia, a gente se desconecta de nós. E eu acredito que trazer essa espiritualidade no nosso ritual diário faz a gente se conectar mais com nós todos os dias. Então, para quem não faz esses movimentos, façam algo para nutrir esse espírito de vocês, né? Diariamente, não precisa ser muitos minutos. É algo que vai nutrir ali naquele momento e a gente vai fazendo outras coisas. Isso aí. Vamos para a página 112? Página 112. Página 112, ela começa a descrever os escudos menos usados. Quais são os que existem, mas que não aparecem com tanta frequência como os que a gente viu até aqui, tá?
Aí ela traz o escudo viking ou vítima. Aqui podemos associar o livro que a gente fez a leitura antes desse, né? Quem tem aí a ferida do abandono, né? Acaba usando muito o perfil de vítima, né? Drama, vitimismo. Então pode também usar esse daqui por vezes. Aí a gente aqui, a Gabriela. Anotou ali, Fernanda? A Anotou? Gabriela aqui, ó. Então, o escudo de viking ou vítima. O que que ele traz aqui, ó? Nananana, segundo parágrafo, sublinhei a partir da metade do segundo parágrafo. Ele fala aqui, ó. Se é uma vítima da vida, um tolo que está sempre sendo passado para trás e não consegue se impor. Ou se é um viking, alguém que enxerga a vitimização como uma ameaça constante e, portanto, se mantém no controle, domina e exerce poder sobre as coisas e nunca demonstra vulnerabilidade. Então, viking é aquela pessoa super poderosa, sabe? Que não precisa de nada, ninguém, eu dou conta, deixa comigo, todo mundo é medíocre. E a vítima é aquela, oh Deus, tudo acontece comigo, por quê? Eu fui tão boazinha, e aí agora acontece isso. Então, a gente tem aqui os dois extremos, como também sendo o escudo. O que tu colocou ali, Nath? Aqui eu coloquei nessa segunda parte também, acho que tu leu, né? Os vencedores ou perdedores e sobreviver ou morrer, matar ou ser morto, então é os opostos, né, de alguma forma, que traz essa polaridade da vítima e dos vikings ali. Ou tu é uma vítima ou tu é um perdedor, então tu vai aos extremos nessa questão aqui. Aí ele traz aqui na página 113, no segundo parágrafo, ela fala sobre os empregos que pessoas que usam esses escudos aqui acabam assumindo, tá? Não como uma regra, mas é um padrão que ela consegue observar nas análises delas de estudo ao longo desses 10 anos. E ela traz aqui: viking ou vítima reforçam essa mentalidade assumindo funções como veteranos de guerra, agentes penitenciários, policiais e pessoas que trabalham em ambientes super competitivos e de alta performance, como o jurídico, o tecnológico e o financeiro. Aí ela coloca aqui: não foi possível concluir se esses profissionais procuram carreiras que alavancaram os seus sistemas de crença de viking ou vítima, ou se foram suas experiências com o trabalho que forjaram essa abordagem de vida sobre a polarização entre vencer ou perder. Então, ela não consegue dizer se isso veio antes da escolha profissional ou se a escolha profissional foi que moldou esse escudo de proteção neles. Mas isso foi evidente, né? Essas profissões acabam tendo esse escudo aqui como forma. Aí ela traz aqui: um aspecto que fez dessa entrevista uma das mais difíceis foi a honestidade com que as pessoas falaram das dificuldades em suas vidas pessoais, lidando com comportamentos de alto risco, divórcios, isolamento, solidão, vícios, raiva e esgotamento. Mas em vez de verem esses comportamentos e suas consequências negativas como resultado de sua visão de mundo viking ou vítima, eles o percebiam como prova da natureza cruel da própria vida. E eu, como terapeuta, afirmo para vocês, é bem assim mesmo. Muitas pessoas que estão nesse papel de vítima, elas não conseguem observar a realidade como co-criadores. Eles sempre olham para as coisas que estão acontecendo como uma prova de que aquilo está acontecendo. Entende? Nunca assume o papel ali para poder fazer a troca, né? Aí ela traz também uma das profissões também que se mostra muito é o ambiente militar, por isso que ela fala lá em cima dos veteranos de guerra. Achei interessante essa parte que ela traz sobre a mentalidade doméstica também, que ela traz ali no final da página 114, que ela traz assim: quando ensinamos aos nossos filhos que transparência e vulnerabilidade são emoções perigosas e que devem ser postas de lado, estamos lhe encaminhando para o perigo do isolamento emocional. Aí ela traz aqui que a armadura dos vikings ou vítimas não somente perpetua comportamentos de dominação, controle e poder,
naqueles que se enxergam como vikings, mas pode estimular um sentimento progressivo de vitimização naqueles que acreditam que estão sendo alvos de ataque ou tratados de forma injusta. E aí ela traz, né? Se você se reconhece como viking ou como vítima em algum momento para esconder a sua vulnerabilidade, ela traz aqui, ó. Viver com ousadia, como seria para essas pessoas aqui? Redefinir o que é sucesso, restituir a vulnerabilidade, então voltar ao seu espaço de vulnerabilidade e buscar apoio. Se a gente pensar nesses 3 pontos aqui, para qualquer uma dessas pessoas, ou para o viking ou para a vítima, é bem desafiador, né? É bem desafiador para qualquer um dos lados, mesmo para aquele que está lá naquela polaridade, né, que a Nath te trouxe ali para exemplo para vocês de vencedor. Imagina um vencedor que tem um viking, né? Buscar apoio. Imagina para uma pessoa que é perdedor pedir ajuda, né? Então são coisas bem desafiadoras aqui. E aí ela traz a pergunta: como você define o sucesso? Ontem eu falei sobre isso com uma cliente. Como que você define sucesso? Gente, isso é muito importante. É uma pergunta que a gente tem que ter uma resposta. Não que é uma pergunta que você vá morrer com essa resposta, né? A resposta que eu tenho para sucesso hoje é a mesma que eu vou ter daqui 10 anos. Provavelmente não. Mas é importante você ter uma clareza do que é sucesso, porque às vezes a tua mente está delirando em coisas que você gostaria de ter por um consumismo de mídia, por um consumismo de marketing, por um consumismo de externo. E aí, quando você vai para essa resposta aqui, você diz, cara, mas verdadeiramente não é isso que eu escolho. Verdadeiramente não é isso, porque o sucesso, para muitas pessoas, inconscientemente, é a linha de chegada. Né ou não é? Você quer ser plena. Para você ser plena, você tem que trilhar um caminho de sucesso. Mas o que que é sucesso para você? Quando que você vai chegar lá e vai dizer, ah, venci. Tô bem aqui onde eu tô. Ó, uma de vocês colocou ali. Sucesso. Ai, agora deixa eu abrir o chat aqui, já saiu. Sucesso é ter liberdade e fazer o que gosta. Ai, sabe que conceito de liberdade foi uma coisa que quando eu fiz do Clube do Livro do... Como é que é o nome daquele livro? Do dinheiro. Aquele caderno de estudos. Sil, tu lembra daquele caderno de estudos de Axis? Ai, agora eu não me lembro. Aquele azul? Não, o caderno que é grandão. É um caderno de estudos grandão de Axis, que tem o Clube do Livro. Cara, me lembro o nome daquele lá. Bom, se a Silvana lembrar, ela coloca ali. É um que ele é caderno mesmo. Ele é um livrão bem grande, assim, bem fininho. Ele é feito com a canalização da entidade do Gary, do... Ai, me esqueci mente, tô com esquecimento hoje. Como é que é o nome da entidade do Gary? Esqueci até o nome da entidade. E é uma canalização, é uma facilitação que ele faz com a entidade ali em processo de canalização. Ó, ela também, eu sei, só não lembro, vou achar aqui. É, esse daí eu também me fugiu o nome dele. E aí, naquele livro, eu me lembro que a gente descobriu o conceito Descobriu, não, a gente discutiu o conceito de liberdade. Eu acho bem bacana. Dá até para a gente fazer uma live um dia sobre esse conceito de liberdade. Porque, por exemplo, liberdade é uma palavra que tem bastante crença enraizada, né? Porque, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui do que vocês colocaram, só para pensar, tá? Não é julgamento, é para fazer a gente pensar sobre isso, ter senso crítico e olhar para as crenças que estão por trás, tá? Não é julgamento, é realmente vamos despertar um senso crítico aqui para olhar. Sucesso é ter liberdade de fazer o que gosta. Aonde você está presa que você não está fazendo o que você gosta? Por quê? Por que que você precisa estar livre para fazer o que você gosta? Aonde está a prisão? Aí a gente começa a pensar, né? Aí começa a mente, vai começar, quando a gente começa a fazer essas análises sobre se eu preciso, se eu quero liberdade, é porque eu estou presa.
porque é uma necessidade minha. Então, se eu quero liberdade, aonde eu tô presa? Aí vai começar a vir as desculpas da mente, né? Sei lá, eu tô presa porque eu não tenho dinheiro para fazer o que eu gosto, né? Vamos supor, eu não tenho dinheiro para fazer o que eu gosto. Como se tornar dinheiro? Isso aí! Esse é um clube do livro que se chama Como se tornar dinheiro. É um livro de Access Consciousness. É um livro realmente que nos faz pensar sobre algumas crenças como essa. Liberdade é uma que normalmente sempre aparece quando a gente faz o clube do livro, né? Então, normalmente, vou dar continuando ali. Eu não tenho dinheiro para fazer o que eu quero. Vamos dar um exemplo assim. Verdade que você não tem dinheiro, ou você não está escolhendo ter, ou você não está escolhendo criar, porque você está na autossabotagem, ou você está numa sensação de punição, ou você está querendo provar para você mesmo que você não dá conta, sabe? Então começa a ter, quando a gente começa a desvendar as prisões, que são os jails, né? Então, quando a gente começa a desvendar as prisões, a gente começa a perceber que não existe essa coisa de liberdade. Somos livres. Não estamos presos a lugar nenhum. A gente pega as pernas e vai para onde a gente quer. As prisões que nos mantêm nessa sensação de não poder fazer, de não poder ter, de não poder viver o que a gente gostaria de estar vivendo, está aqui, ó. São os jails mentais. São as prisões da própria mente. As prisões e os condicionamentos que a gente coloca sobre a nossa própria capacidade de criação. Né? Fica aí esse spoiler aí para a gente pensar sobre liberdade, né? O que tu tá rindo, Natana? Fala, Natana! Eu tô aqui pensando, da onde que a Fernanda tira as ideias? De sucesso e liberdade desse clube do livro ali, ó. É desse clube do livro. A liberdade veio dali, me lembro bem desses contextos ali. Então, ó, defina a liberdade para você, como algumas de vocês já fizeram aqui no chat. Depois de definir liberdade, Defina sucesso. analise o que você escreveu. Com senso crítico, não com senso de julgamento. Com senso crítico. Não é para olhar sobre a ótica de eu estou certa, eu estou errada. Não. É com senso crítico. O que está por trás desse meu desejo? O que eu preciso fazer? O que esse desejo de sucesso requer de mim? Qual é o movimento que eu preciso fazer? Qual é a escolha que eu preciso ter? Se eu não estou fazendo, não estou escolhendo, o que que eu estou evitando? Sucesso. Por que eu evito? Não vai, nunca vai para o porquê, mas o que me faz evitar o sucesso? Aí, entendeu? Você começa a ter senso crítico. Você começa a conversar com a sua mente. E você começa a desenvolver autoconsciência sobre as coisas que estão por trás. Que é isso que a gente faz um pouco na terapia, né? Quando a pessoa está aberta, a gente vai para esses sensos críticos aí, faz perguntas para que a pessoa tenha que responder, para que ela tenha que se ouvir, para que ela tenha que se reelaborar, para que ela tenha que se reestruturar. Então fica aí essa mensagem bacana, tá? Página 115, como você define o sucesso. O que mais você colocou ali? Depois ali ela coloca também sobre o que acontece no paradigma, né, de vencer ou perder. Os vikings não são vitoriosos por nenhum critério que a maioria de nós classificaria como sucesso. Ela traz ainda aqui que sobreviver ou vencer podem ser sinônimos de sucesso no meio da competição, do combate ou do trauma. Mas quando a urgência dessa ameaça é removida, simplesmente sobreviver não é viver. Aí ela traz aqui sobre a aceitação, né? Ela traz sobre criação de vínculo, então ela traz viver sem vínculo, sem amor e aceitação não é vitória. O medo e a escassez abastecem o paradigma viking ou vítima, e boa parte da tarefa de restituir a vulnerabilidade passa por examinar os gatilhos da vergonha, o que está abastecendo o medo de ganhar ou perder. E daí aqui é esse senso crítico que a Fer trouxe aqui, né? É perceber quais são as, as características que traz essa questão de, eu, né, quero pedir pela aceitação, né? Não ter aceitação, não criar os vínculos, o que faz não ter isso,
ou o que faz estar na sobrevivência. Quem esteve aí no último workshop entendeu o que está fazendo sobre a sobrevivência também, né? E aqui conecta com isso, de fazer perguntas o quanto está conectado com isso, né? Se está abastecendo o medo de ganhar ou de perder. E aí, também, na página 116, ela começa ali com um processo de trauma e viver com ousadia. E aí ela traz, né, que a gente tenta entender o tempo todo porque algumas pessoas que sobreviveram a traumas, né, e aí ela traz vários tipos de trauma, uma violência doméstica, um abuso físico, um abuso sexual, um trauma oculto destrutivo, porque a maioria de nós tem trauma oculto, ou seja, eu nem lembro que isso foi traumático para mim naquela época. Eu nem lembro a dor que eu passei naquela época, porque eu me entorpeci logo após começar a dor com alguma coisa, né? Me entorpeci, sei lá, com trabalho, me entorpeci com comida, me entorpeci com alguma droga, me entorpeci com algum remédio para dormir. Então, eu utilizei algum entorpecimento e automaticamente meu trauma hoje é oculto. Aí ela traz também como a opressão, a negligência, o abandono, o excesso de medo. Então, pessoas que têm aquele excesso, medo, 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 medo o tempo todo, isso com certeza tem um trauma oculto ali, que ela não tem clareza, mas porque sentir medo é natural. Todo ser humano sente medo, é um implante, a gente vai ter. Mas quando ele é excessivo, tem um trauma por trás. Tem alguma coisa que ou ela não tenha clareza, está oculto, ou até ela tenha uma experiência para trazer. E aí ela fala também o estresse aqui como uma forma traumática também, né? Períodos, épocas de estresse. Eu já passei por épocas bem estressantes na minha vida. E épocas de estresse são traumáticas. E a gente nota que é traumática porque quando a gente fala daquela época, a gente fala assim, ainda bem que passou, que fase ruim na minha vida. Né? Já se pegaram fazendo isso? E quando a gente fala, ainda bem que passou, que fase ruim na minha vida. Ali mostra uma emoção, né? Aquilo foi ruim, aquilo foi traumático para mim. Ninguém me bateu, ninguém fez nada, mas o estresse, a panela de pressão que foi naquela época foi um trauma. Não quero reviver aquela trajetória. Então, por muitas vezes, também trauma pode ser uma forma aí de evitar, né, o vínculo, evitar a vulnerabilidade, evitar realmente essa fase de plenitude. Deixa eu ver o que mais que ela trouxe aqui, né? Não, daí ela traz, acho que aqui. Ah, sim, ela traz aqui. Ninguém, na página 117, no primeiro capítulo, quase no final, bem no iniciozinho, ela começa assim, ó. Ninguém é capaz de abrir mão de suas estratégias de sobrevivência sem ajuda consistente e sem o desenvolvimento de estratégias substitutas. Abandonar o escudo viking ou vítima exige o auxílio de um profissional, alguém que entenda o trauma. Os grupos de apoio também costumam ser muito úteis. As pesquisas apontam que sobreviveram a traumas e abraçaram a proposta da vida plena e falaram apaixonadamente sobre a necessidade de. Então, o que os participantes trouxeram para aqueles que conseguiram vencer o trauma e passaram a viver a vida com mais alegria, com mais ousadia, que nem ela usa aqui a palavra ousadia o tempo todo. Admitir o problema. Então, sempre vai a aceitação como primeira etapa. Reparam? Todos os livros, tudo que a gente fala, tem que aceitar que você é, que você passou por aquilo, tem que falar sobre aquilo, né? Falar sobre aquilo, né? Então, admitir o problema, buscar algum tipo de ajuda profissional, então é importante sim. Terceiro, superar os obstáculos da vergonha e do segredo que acompanham o trauma. Gatilhos, Gabriela? Vergonha e segredo que acompanham o trauma, e abordar a recuperação da vulnerabilidade como uma prática diária, não como um item a ser riscado da lista de tarefas. Ou seja, quando eu aceitei, eu estou num processo de recuperação, eu venci a vergonha e o medo daquilo que me aconteceu, eu começo todos os dias a olhar com presença se eu estou voltando para algum gatilho do passado ou se eu estou fazendo o quê, meus amores? Diferente. Né? Eu sempre falo isso para vocês. A gente tem que fazer diferente. Para a gente mudar a realidade, mudar um sistema emocional, mudar uma mentalidade, eu tenho que dar espaços, né? E passos diferentes no meu dia. Daí ele traz aqui.
A importância da espiritualidade perpassou todas as entrevistas com as pessoas plenas. Ela figurou algo especialmente importante para os participantes que se consideravam não apenas sobreviventes de trauma, mas também um sucesso. Tá vendo? Espiritualidade é um dos itens para o sucesso. Então, por isso que essa construção que ela veio fazendo, o que é espiritualidade para você, o que é sucesso para você, tudo está intimamente relacionado. Tá? E aí, dona Nath, o que ela fala agora? Agora ela vai começar o outro escudo, que é da superexposição. Ali na página 118, ela traz: para entender o holofote, né, o escudo do holofote, precisamos saber que as intenções, que é o escudo utilizado ali, né, na superexposição, precisamos saber que as intenções por trás desse tipo de exposição são múltiplas e incluem muitas vezes aliviar a própria dor, testar a lealdade e a tolerância em um relacionamento, né, e ou forçar a intimidade em um novo contato. Aqui ela traz: infelizmente, o resultado do uso desse escudo é quase sempre o oposto que pretenderíamos. As pessoas se assustam e se retraem, aumentando nossa vergonha e nosso isolamento. Não é possível usar a vulnerabilidade para descarregar seu próprio mal-estar, como uma medida da tolerância em um relacionamento. Eu lhe revelo isso e você não vai embora. Ou para acelerar uma relação, simplesmente não ajuda em nada. E ela traz aqui novamente, né, no terceiro parágrafo ali, que revelando nossos medos, esperanças, dificuldades e alegrias, nós criamos pequenas possibilidades de vínculo. Nossa vulnerabilidade compartilhada joga luz sobre lugares normalmente escuros. Foi o que a gente trouxe aqui, que é sobre as sombras. Uhum. Vai lá? Aí, ela vai. Aqui eu não separei mais nada, tá? Tá. Aqui, a única coisa assim que eu botei a mais aqui na página 118, que são perguntas, vocês sabem que eu gosto de perguntas, né? E aí ela traz ali no final do terceiro parágrafo do escudo do holofote, quarto parágrafo, ela traz algumas pessoas ali, algumas perguntas sobre os relacionamentos que a gente está vivendo, né? Então vamos supor, eu quero criar um vínculo com a Fernanda, né? Escolhi criar um vínculo com a Fernanda. Há confiança? Há empatia mútua? Há compartilhamento recíproco? Podemos pedir o que precisamos? Essas questões são cruciais sobre vínculo. Então, aqui, eu achei bacana essas perguntas, tanto é que eu sublinhei, ó, porque é interessante, às vezes, a gente olhar, né? Até para o nosso parceiro ou para um amigo que a gente está se relacionando, se esses pontos aqui estão sendo preenchidos, se esses pontos estão sendo preenchidos por ambas as partes, provavelmente você está desenvolvendo uma relação de um vínculo profundo com aquela pessoa. Não estamos falando de intimidade sexual, estamos falando de vínculo emocional, de vínculo de relacionamento, tá? Então, por exemplo, se há confiança genuína, se há empatia mútua, se há compartilhamento, se eu posso falar para a pessoa e pedir o que eu estou precisando, automaticamente eu estou criando um vínculo profundo. Se eu percebo que qualquer um desses pontos não está sendo feito por mim, eu ajusto. Se eu acredito que algum desses pontos não está sendo feito pela pessoa, o que eu falo? Eu ajusto em mim também. Eu não ajusto no outro. Eu ajusto em mim. Eu oferto ainda mais disso para que a pessoa perceba. E eu também falo sobre isso com a pessoa. Porque eu só posso melhorar confiança, empatia, compartilhamento e pedir se eu falar, né? Então, o ponto crucial aqui, eu achei bem bacana essas perguntinhas para definir os nossos relacionamentos. Então, faz uma listinha em casa com as pessoas que você quer ter vínculo e se questiona, faz uma tabelinha, quais que tem, quais que está faltando, e trabalha na construção de cada item com cada pessoa. Eu achei bem bacana isso daqui. Mas foi a única coisa a mais que eu sublinhei, tá? Que mais, Daí ela Nath? começa a trazer, né, viver com a ousadia, deixar as intenções claras. Daí agora ela começa a trazer, né, viver através das intenções claras, impor limites e cultivar vínculos. E aqui ela traz assim, ó: então usamos
essa perda como constatação de que nunca encontraremos apoio, de que não somos merecedores, de que o relacionamento é ruim, ou no caso de superexposição, para forçar um contato que nunca teremos a intimidade que desejamos. O que não percebemos é que usar a vulnerabilidade não é a mesma coisa que ser vulnerável. É o oposto, é uma armadura. Então, aqui ela traz essa questão de deixar clara as intenções, de impor limites e cultivar os vínculos, de que maneira é feito, né? Através disso. Daí ela traz aqui também no final da página 119, que ela traz assim: precisamos dar um tempo quando revelamos muita coisa rapidamente e praticar a autocompaixão quando percebemos que não somos capazes de abrir espaço para alguém que nos ofusca com holofotes. O julgamento pode exacerbar o isolamento. Colocou mais alguma coisa ali, amiga? Acho que a única coisa que eu sublinhei a mais do que tu falou foi em cima desse último pedacinho, ela fala uma frase assim, que eu sublinhei aqui e até botei uma estrelinha. Quer estejamos do lado de quem desabafa ou do lado de quem escuta, o amor próprio é fundamental. Tá vendo que ela não traz empatia? Ela traz o amor próprio como fundamental? Interessante, né? Aí na página 120, ela colocou, eu sublinhei ali no terceiro parágrafo, quando ela traz ali, ó. Em segundo lugar, sigo a regra que aprendi no serviço social, porque a gente tem que lembrar que a Brené é assistente social. Dela atrás. Compartilhar algo pessoal para ensinar ou fazer um processo avançar pode ser saudável e eficaz, mas revelar informações como modo de trabalhar os seus problemas pessoais é inapropriado e antiético. Por fim, só me abro quando não estou tentando preencher carências. Acredito piamente que ficar vulnerável diante de um público mais amplo só é uma boa ideia se a informação compartilhada estiver ligada à cura e não às expectativas quanto às reações dos ouvintes. E aí ela bota aí, ó, mais perguntinhas para fazer autoanálise. E final da página 120, ela coloca assim: se você se reconhecer nesse escudo, pergunte-se a si mesmo quando estiver querendo compartilhar histórias pessoais, tá? Para quem usa o holofote, para quem faz superexposição de si. Por que estou contando isso? Porque eu não gosto. Eu trocaria. O que está por trás de eu contar isso? Eu trocaria assim, tá? O que está por trás, eu acho mais gostoso. Que resultado eu espero? Que emoções estou experimentando? Minhas intenções estão alinhadas com os meus valores? Há algum resultado, reação ou falta de resposta que irá ferir meus sentimentos? Então, aqui são perguntas também. Ah, tem mais aqui do outro lado, ó. Essa minha exposição está a serviço da criação de um vínculo? Estou pedindo às pessoas em minha vida aquilo que genuinamente preciso? Então, são perguntas para você perceber aí, né, e trazer mais consciência sobre o escudo dos holofotes, de ser o centro das atenções. Esses dias eu trabalhei isso numa cliente. Vou até mandar para ela essas perguntas aqui, agora que eu me lembrei. Depois aqui também ela traz um outro escudo que é invadir e roubar. Se o holofote tem a ver com usar mal a vulnerabilidade, a segunda maneira de superexposição tem a ver com a prática de usar a vulnerabilidade como ferramenta de manipulação. Daí aqui ela traz: uma atitude de invadir ou roubar é desorganizada, não planejada e desesperada. O invadir e roubar, empregado como uma armadura, tem a ver com invadir as fronteiras sociais das pessoas com informações íntimas e então roubar toda a atenção e energias possíveis. Aí ela traz aqui: vemos isso com muita frequência na cultura das celebridades, em que impera o sensacionalismo. Uhum. E aqui ela traz ainda, né, que nas pesquisas dela, o desejo que está aqui é a atenção. Uhum. E aí ela traz o que a gente tem que fazer se você se identificar com invadir ou roubar. Então, se você quiser muita atenção, você tem que questionar as suas intenções. Para superar essa máscara, você
questiona suas próprias intenções. Daí ela traz aqui. Uma plateia. Não, vou ler tudo que eu acho que fica melhor. Todos nessa autoexposição de que falamos têm um perfil unidirecional. E para aqueles que se envolvem nela, uma plateia parece ser mais desejável do que um contato íntimo. Se estivermos envolvidos em um esquema de invadir ou roubar, acho que as perguntas a serem feitas são as mesmas da parte sobre o holofote. Também considero importante indagar. Então, você vai refazer aquelas mesmas perguntas e você vai aqui acrescentar. Que necessidade está por trás desse comportamento? Estou tentando atingir, machucar ou me relacionar com alguém especificamente? E esse é o tipo certo de fazê-lo? Tá? Então, eles são muito parecidos. A diferença, vamos dizer assim, a diferença entre o holofote e o invadir e o roubar é que o invadir e o roubar ele está evitando o contato íntimo a qualquer coisa. E o escudo do holofote, ele quer o tempo todo o seu centro, né? Então, tem uma diferenciação entre eles ali. E aí a gente vai para qual agora, Nath? Zigue-zaguear. É a metáfora perfeita para a maneira como gastamos uma energia enorme tentando driblar a vulnerabilidade quando custaria muito menos esforço encará-la. É que ela traz, que significa tentar controlar uma situação dando as costas para ela, fingindo que não está acontecendo ou até mesmo fingindo que você não se importa. Costumamos nos desviar do conflito, do desconforto, da possível confrontação, do potencial de passar vergonha ou ser magoado e da crítica. E daí aqui ela traz, né, que o indivíduo tende a se esconder, fingir, evitar, procrastinar, culpar e mentir. Uhum. Fico indo e voltando até ficar exausta, ela traz aqui. Como que a gente supera o escudo de zigue-zaguear? Prestar, viver, né? Como que faz para sair dele? Estar presente, prestar atenção e seguir em frente. Então, ela traz aqui, né? Zigue-zaguear é cansativo e correr de um lado para o outro para evitar alguma coisa não é uma boa maneira de viver. Enquanto tentava descobrir ocasiões em que zigue-zaguear pudesse ser útil, pensei no conselho de um senhor que recebi quando era criança. Um dia, meus pais levaram meu irmão e eu para pescar nos rios que atravessam alguns pântanos no estado de Louisiana. O homem que nos deu acesso à propriedade disse: se um crocodilo aparecer, saiam correndo em zigue-zague. Os bichos são rápidos, mas não são bons de curva. Sendo especialista no zoológico de São Diego, podemos facilmente correr mais rápido que um crocodilo, fazendo ou não zigue-zague. Eles alcançam uma velocidade máxima de 16 ou 17 km por hora e não conseguem correr durante muito tempo. Os crocodilos dependem de ataques surpresas, sem que precisem caçar sua presa. De certa maneira, eles se parecem com os gremlins que moram nos pântanos da vergonha e nos impedem de sermos autênticos e vulneráveis. Portanto, não precisamos zigue-zaguear. Temos apenas que estar presentes, atentos e seguir em frente. Eu fiz questão de ler porque eu achei muito legal isso daqui, né? Um conselho que foi dado, né, há 1000 anos atrás. E quem nunca ouviu isso? Eu mesmo já tinha ouvido no passado. Se tu vê um jacaré, tu corre em zigue-zague que ele não consegue. Na verdade, ela traz uma explicação científica. Não, só corra rápido em linha reta que ele também não vai conseguir te pegar. Então, muitas vezes a gente está preso ali em um contexto, né, que no passado foi nos passado que era correto para lidar com alguma coisa, mas a gente está só zigue-zagueando. Então, esteja presente, preste atenção nas coisas e siga em frente. Resolva, né? Ser mais assertivo na resolução. E a gente vai para o outro. Vamos para o outro, que é escudo, Certo. desconfiança, Né, Siri? desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Ela traz aqui, ó. Se a sua decisão for entrar na arena e viver com ousadia, prepare-se para dar a cara a tapa. Não importa se a sua grandiosidade for um artigo para o jornal na escola, uma promoção de emprego ou vender uma peça de cerâmica que você fez, estará na mira de alguma desconfiança ou de alguma crítica.
Pode até encontrar pela frente algum autêntico espírito de porco. Isso porque a desconfiança, a crítica, a crueldade e a frieza são ainda melhores do que a armadura. Elas podem ser transformadas em armas que não apenas mantêm a vulnerabilidade à distância, mas também podem ferir as pessoas que estão vulneráveis e colocá-las em situação difícil. Aqui na segunda parte ela coloca: a ousadia produz um espelho incômodo que reflete nossos próprios medos de aparecer, criar e deixar que nos vejam. Aí ela traz as definições. Quando ela fala de crítica, ela não está falando, ela está falando das depreciações gratuitas, dos ataques pessoais e das reclamações infundadas a respeito das nossas motivações e intenções. Então, crítica é aquelas depreciações gratuitas. Vou dar um exemplo, né? Viu a pessoa, nossa, como tu tá mais gorda. Pra quê? Vai ajudar quem? Se a pessoa tá gorda, pode ter certeza que ela já reparou, né? Seja no espelho, seja nas roupas que tá apertada, ela já reparou, né? Não precisa de uma crítica gratuita, assim, de graça, né? Então, um exemplo fica assim. Quando me refiro à desconfiança, ela traz aqui. Estou falando da depreciação agressiva que leva a considerações irracionais do tipo: que coisa idiota! Este é um projeto fadado ao fracasso. A frieza é uma das formas mais extremas de depreciação. Tanto faz, nada a ver. Quem se importa? Para algumas pessoas é quase como se o entusiasmo e a energia criadora tivesse se tornado um sinal de ingenuidade. Aí ela traz ali, então, essas definições. Como que a gente sai da desconfiança, da crítica, da frieza e da crueldade que são usadas como escudo? A gente precisa andar na corda bamba, praticar a resiliência à vergonha e avaliar a realidade. Como que ela traz isso aqui como descrição? Página 124, bem no finalzinho da página, no meu livro, pelo menos, ela começa assim. Quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculo. Quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, perdemos a vontade de ser vulneráveis. Tá vendo? Nem um extremo e nem outro. Se ignorarmos toda a crítica, perdemos o importante feedback. Mas se nos sujeitarmos à hostilidade dos outros, nosso ânimo será esmagado. É como a travessia do equilibrista sobre a corda bamba. A resiliência à vergonha é a vara do equilíbrio. E a rede de segurança são as poucas pessoas em nossas vidas que nos ajudam a verificar e a validade da crítica e da desconfiança. Eu, por exemplo, a minha vara de equilíbrio, muitas vezes, é o meu marido. Muitas vezes eu já tenho uma decisão formada sobre uma crítica, sobre qualquer coisa que tenha vindo, eu paro ali, eu analiso e eu pergunto para ele: isso que eu fiz para você, como você enxerga? Estou pensando em fazer tal coisa, como você enxerga? Para ele, às vezes, me trazer uma clareza. Por quê? Porque ele é uma pessoa que eu consigo estar extremamente vulnerável. Então, se eu estou completamente vulnerável com ele, ele me conhece muito bem. Então, vai ficar mais claro para ele também fazer uma crítica ou uma sugestão baseado no que ele sabe que é verdadeiro para mim também. Então, aqui fica bem, bem legal. Então, por isso que quando ela fala ali, andar na corda bamba, é isso. É tipo, eu não preciso erguer barreira para tudo que eu ouço. Ah, quer falar? Então fala. Ouvir. Tenho que resistir e reagir, que é, né, me blindar, negar, não vou ouvir, ou eu tenho que ir para aceitação, né? Que, ai, tá bom, eu sou assim, nananana. Não, nenhum nem outro. Você vai para o caminho do meio. Ouve, analisa o que funciona, o que não funciona. Se alguma coisa fez sentido, você corrige. Se não fez sentido, você ignora. Mas é fazer essa autocrítica sobre as coisas, tá? O que mais tu botou, Nath? É que eu acho que fecha com o que ela botou ali na página 126 ali, que vai finalizar,
o capítulo, né? Ela coloca assim: além de andar na corda bamba, praticar a resiliência à vergonha e formar uma comunidade segura que me apoia quando eu me sentir atacada ou magoada, adotei duas estratégias. A primeira, só aceito e levo em consideração comentários de pessoas que também estejam na arena. E a segunda, ela fala assim: carrego uma pequena folha de papel em minha carteira com os nomes das pessoas cujas opiniões sobre mim importam. Vou dar um exemplo aqui. Gabizinha, você faz muito isso que está aqui. E você está de parabéns. E lembra quando você falou, lembra quando você falou ali no Segundo início? parabéns hoje, amiga! Pois é, muito parabéns hoje. Tá, vamos começar a tirar. E lembra quando você, antes da gente começar a gravação, quando você falou ali, eu toda semana eu peço. Na verdade, não, se você reparar, são espaços que você cria de vulnerabilidade, você sentiu, aconteceu alguma coisa, você sentiu algo muito, e aí você faz, que nem eu faço com o Felipe, que você faz comigo. O que que você acha? Aí eu vou lá e te dou meu interessante ponto de vista, É né? verdade, Aí estou você tentando fica, evoluir. aí você fica, não vai cobrar? Não, não vou cobrar sobre isso. Isso é um interessante ponto de vista, é como eu enxergo, entende? Então aqui, tá no passo, tá desenvolvendo, é comigo, mas com certeza está fazendo com outras pessoas também. Que tu tá criando intimidade, tá criando esse vínculo. Então, fica aí essa reflexão para você entender que você tá nessa estratégia aqui de realmente analisar as coisas e ver o que faz sentido e o que não faz. Estar com alegria hoje. Se estarei com alegria hoje. Quando você estava lá falando sobre pessoa, né? Que será que eu estou fazendo isso certinho com a Fernanda? Viu como tá? Olha ali, ó. Criando vínculo. Tá criando vínculo. Olha aí que Pô, mais interessante. vínculo vindo na minha casa, dormindo na minha casa, impossível. Invadiu o quarto das crianças na madrugada. É, Tem como mais vínculo, né? não. Ai, ai, ai. Ó, gente, falta o quê? Falta 3 capítulos pra gente acabar? Sim. Acho que mais 2 encontros a gente termina, né? Eu acho que o 5 é bem curtinho, dá para fazer o 5 e o 6, eu acho. É, dá pra fazer o 5 e o 6 junto, né? 5 é E o curto. 7 é a finalização. Eu sei porque eu não li esse livro em 2018. Tu não leu esse livro? Eu comprei na época e eu não li. Acho que eu comecei porque eu não queria ser vulnerável, né? É. Aí ele ficou lá Muito, juntando pó. muito menos imperfeita. Isso, isso nem. Tem que passar na pauta. Então eu vou encerrar só a gravação e a gente fica mais um pouquinho aqui conversando, tá? As meninas que estão no ao vivo. Aí eu só vou desligar a gravação e a gente continua. Para quem aqui está assistindo no gravado, gratidão pela sua participação. Anote as perguntas, reflita sobre os pontos que o livro traz, que é bem enriquecedor esse capítulo de hoje. Certo? Beijo, beijo.